como primeiro ponto eu escrevi dass wir wirklich als Fundamente, das sind wirklich die 7 Fundamente für das Christentum. e eu escrevi para nós aqui os 7 pontos que nós temos que ter como fundamento do cristianismo, do evangelho para nós. Der erste Punkt ist Glaube und Hoffnung. O primeiro ponto é fé e esperança. Öffnen wir im Epheser Abre comigo em Efésios, Im Epheser Kapitel 2, em Efésios capítulo 2, Vers 8 bis 10. no verso 8 até 10. Denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus, zum guten Werk, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihm wandeln sollen. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Johannes Kapitel 14, Em João, capítulo 14, vom Vers 1 bis 3. no verso 1 até 3, Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich euch gesagt. Ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já teria dito. E depois que eu for preparar um lugar para vocês, voltarei e levarei comigo para onde quer que eu estiver. Vocês também estarão comigo. Im Vers 6 No steht verso das so. 6 também está escrito assim. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Aí diz assim, Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai se não for por mim. Wir waren dort in Israel Nós estávamos ali em Israel. und das Wort ist wirklich wahr. E a palavra realmente é verdadeira. Überall, wo wir hingehen, Todos os lugares que nós íamos. vielleicht ist es nicht mehr genau so, wie es früher war, Talvez não seja mais como era bem antigamente. aber Jesus ging durch diese Stadt. Mas Jesus, ele passou por essa Hat cidade. Wunder getan. Ele fez milagres. Öffne noch mit mir noch im Johannes Kapitel 17. E em João ainda, no capítulo 17, Kapitel 17, Vers 3. capítulo 17, no verso 3. Das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Diz assim, a vida eterna é esta, que eles conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que enviaste ao mundo. Apostelgeschichte Kapitel 4. E Atos 4. Pastor, wieso sagst du so viele Verse? Pastor, por que você está falando tantos versos assim? Ich möchte, dass ihr das im Wort seht, Eu quero que vocês vejam na palavra, dass wirklich das Wort in euch hineingemeißelt wird. que a palavra ela venha a ser colocada dentro de vocês. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro Deus que tenha dado aos seres humanos por meio do qual possamos ser salvos. 1. Timotheus, Em 1 Timóteo, Kapitel 2. capítulo 2, Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und dem Menschen. Der Mensch, Christus Jesus. pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos. Jesus, não. Pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos. O ser humano Cristo Jesus. 1. Johannes, Kapitel 1. Em 1 João capítulo 1. Und das ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkündigen,
dass Gott Licht ist und ihm gar keine Finsternis ist. Wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir die Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christus, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. A mensagem que Cristo nos deu é que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele nenhuma escuridão. Portanto, se dizemos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com a palavra e ações. Porém, se vivermos na luz como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros. O sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo o pecado. Johannes Kapitel 3, Vers 16. E João, 1 João? Nein, Johannes. João 3,16. Dieser kennt ihr schon eigentlich auswendig. Essa vocês já conhecem de cor. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. João 3,16 diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Das ist der erste Punkt. Esse é o primeiro ponto. Glaube und Hoffnung. Tenha fé e esperança. Das ist der erste Punkt, wo wir haben. Esse é o primeiro ponto que nós temos que ter. Wir müssen das in unserem Leben haben. Nós temos que ter isso dentro da nossa vida. Glaube und Hoffnung. Fé e esperança. Ah, Pastor, das ist einfach. Ah, isso é muito fácil, pastor. Dann gehen wir zum zweiten Punkt. Então vamos para o segundo ponto. Das Leben wurde verändert durch die Macht des Evangeliums. A vida, ela tem que ser mudada através do poder do Evangelho. Unser Leben muss verändert sein. A nossa vida tem que ser transformada. Wir können nicht mehr derselbe sein wie früher. A gente não pode ser mais os mesmos como antigamente. Wir können nicht mehr Drogen nehmen, weil wir jetzt Jesus A nachfolgen. gente não pode ficar ainda usando drogas enquanto a gente ainda segue Jesus. Es geht nicht. Não dá. Öffnen wir mir im Johannes Kapitel 8. Abra comigo em João capítulo 8, Johannes Kapitel 8, Vers 32. verso 32. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. E conhecerão a verdade vos libertará. Im Vers 36. E no verso 36 está escrito assim: Wenn euch nun der Sohn frei machen wird, so seid ihr wirklich frei. E no 36 está escrito assim: Se o Filho os liberta, vocês serão de fato livres. Wenn du dich getauft hast, Se você se batizou, merkst du, dass ein Unterschied da ist. você percebe que tem uma diferença na sua vida. Du bist nicht mehr derselbe. Você não é mais o mesmo. Wenn du noch nicht getauft bist, E se você ainda não se batizou, auf was wartest du e eigentlich o que noch? você está esperando? Jesus ist gekommen, um dich zu erretten. Porque Jesus ele veio para te salvar. Er ist nicht gekommen, um zu sagen, ich bin einfach noch mal eine Religion auf der Welt, Jesus ele não veio para falar, eu sou mais uma religião no mundo. sondern er ist gekommen, um dich zu befreien. Mas ele veio para te libertar. Befreien von jeder Sünde, Libertar de todo pecado. von jeder Sucht. Libertar de todo vício. Er will dich wirklich wahrhaftig frei machen. Ele quer te fazer verdadeiramente livre. Wenn du verändert wurdest, E se você foi transformado, dann hast du die 2 Punkte schon você erreicht. já tem os 2 pontos. Der dritte Punkt. E o terceiro ponto: Das Wort Gottes ist die einzige Bedienungsanleitung für die Menschen. a palavra de Deus é a única instrução para a vida, para as nossas vidas. Das Wort Gottes, die Bibel, A palavra de Deus, a Bíblia, das ist die einzige Bedienungsanleitung, damit wir auf der Welt richtig laufen. ela é a única instrução para a gente poder andar pelo mundo. Wie wir uns reagieren Como que müssen nós bei, temos que reagir bei verschiedenen em Situationen. situações diferentes. Sie zeigt dir alles. Aqui ela vai te mostrar tudo. Öffnen wir im Johannes Kapitel 5. Abre comigo em João capítulo 5. Johannes Kapitel 5, Vers 47. João capítulo 5. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meine Worten glauben? Mas se vocês não acreditarem no que ele escreveu, como vão acreditar no que eu digo? Gott hat alles schon aufgeschrieben. Deus já escreveu tudo. Und wir müssen glauben, was hier drin steht.
E nós temos que crer naquilo que está escrito aqui. Es ist die Wahrheit. É a verdade. Es ist nicht eine Lüge. Não é uma mentira. Das Wort ist ein Instrument des Glaubens. A palavra ela é um instrumento da fé. Es gibt Prinzipien Tem princípios und es gibt auch Regeln. e também tem regras. Aber es gibt einige Regeln, die ändern sich. Mas tem regras que se mudaram. Aber Prinzipien bleiben immer die Mas gleichen. os princípios continuam sempre os mesmos. Wisst ihr, welches das größte Prinzip ist in der Bibel? Você sabe qual que é o princípio maior que está na Bíblia? Vom Neuen Testament bis zum Alten Testament. Do Novo Testamento até o Velho Testamento, do Antigo Testamento. Ein Prinzip ist immer geblieben. Um princípio sempre ficou o mesmo, Gehorsam. que é a obediência. Gehorsam ist von Anfang an geblieben bis zum A Schluss. obediência ela sempre continuou, do início ao fim, sempre igual. Wie wollen wir gehorsam sein zu Gott, wenn wir nicht mal den Nächsten gehorchen? Como que a gente pode ser obediente a Deus se nem o próximo a gente consegue obedecer? Wir wollen Gott gehorchen, aber dem Pastor wollen wir nicht gehorchen. A gente quer obedecer a Deus, mas o pastor a gente não quer obedecer. Wie funktioniert das? Como que isso funciona? Das kann nicht gut funktionieren. Isso não pode funcionar bem. Es gibt viele Regeln. E tem muitas regras. Auch in der Kirche gibt es vielleicht verschiedene Regeln. Até dentro da igreja também tem diferentes tipos de regras. Also müssen wir auch einige Regeln einhalten, E a gente tem que seguir e permanecer em algumas regras. dass Gott wirklich uns segnen kann. Para que Deus possa nos abençoar. Weil Gehorsam ist der Prinzip, Porque obediência é um princípio wo wir einhalten müssen. que nós temos que seguir. Von Anfang an Do início bis zum Schluss. ao fim. Der vierte Punkt. O quarto ponto. Es gibt nur eine Organisation in der Bibel, die anerkannt wird. Das ist die Kirche von Jesus. Só tem uma organização que é reconhecida na Bíblia. Essa é a igreja. Öffnen wir in Matthäus Abre comigo em Kapitel Mateus, 16. capítulo 16. Matthäus Kapitel 16, Vers 18. Mateus 16, verso 18. Und ich sage dir, du bist Petrus, und auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen, und die Pforte des Totenreichs sollen sie nicht überwältigen. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e nem a morte poderá vencê-la. 1. Korinther E Kapitel 1 12. Coríntios, capítulo 12, 1. Korinther Kapitel 12, Vers 27. no verso 27. Ihr aber seid der Leib des Christus, und jeder ist ein Glied daran, nach seinem Teil. Diz assim: pois bem, vocês são o corpo de Cristo, e cada um é parte desse corpo. Ich zeige hier einige Verse, Eu damit estou ihr wirklich mostrando sehen könnt para im Wort. vocês alguns versos aqui, para que vocês realmente vejam na palavra. Im 1. Timotheus E no 1 Timóteo, Kapitel 3, no capítulo 3, Vers 15. no verso 15. Damit du aber, falls sich mein Kommen verzögern sollte, weißt du, wie man wandeln soll im Haus Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Mas, se eu demorar, essa carta vai lhe dizer como devemos agir na família de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a qual é a coluna e o alicerce da verdade. Kolosser, Kapitel 1. E Colossenses, capítulo 1, verso 18. Colossenses, verso 18. Primeiro verso 18. Und ist das Haupt des Leibes, der Gemeinde. Der der Anfang ist, der Erstgeborene aus den Toten, damit in allem der Erste sei. Diz assim: ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e ele quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado, para que somente ele tivesse primeiro lugar em tudo. Jesus gibt uns Leben. Jesus, ele nos dá vida na igreja. Aber wenn du außerhalb der Kirche bist, Mas se você está fora da igreja, bist du geistlich tot. você está espiritualmente morto. Du hast keine Freude, Você às vezes não tem alegria, du hast keine Motivation, você não tem motivação, du bist traurig, você está triste, du bist depressiv. você fica depressivo. Aber Gott gibt dir alles, was du brauchst. Mas Deus, ele te dá tudo o que você precisa.
Der Tempel Gottes O templo de Deus kann ein Zelt sein, pode ser até uma barraca, aber es braucht einen Pastor. mas precisa de um pastor ali. Es muss nicht dieses schöne Gebäude sein. Não precisa ser um prédio muito bonito. Es kann ein einfaches Zelt sein. Pode ser uma cabana bem simples. Aber wichtig ist, dass es jemand hat, wo dich hinführt zu Gott. Mas o importante é que tem alguém ali que vai te guiando para Deus. Es ist wichtig, dass jemand ist, wo Gott ehrfürchtig ist. Que tem que ser uma pessoa que tema a Deus. Der 5. Punkt. E o quinto ponto, Der Christentum ist keine Religion. Es ist das Reich auf der Erde. o Evangelho de Cristo não é nenhuma religião. O Evangelho de Cristo é o reino de Deus na terra. Du gehörst keiner Religion. Você não pertence à religião. Du gehörst Christus. Você pertence a Cristo. Weil Religion ist in 4 Wänden. Porque religião está em 4 paredes. Religion bringt Limiten. Religião te traz limites. Du bist nicht frei. Você não está livre. Aber in Christus Jesus bist du frei. Mas quando você está em Cristo Jesus, você é livre. Weil es schon gesagt hat. Porque Ele já falou isso. Wir haben es zusammen gelesen. A gente leu aqui juntos. Öffnet mir in Matthäus, Abre comigo em Mateus, Kapitel 6. capítulo 6. Mateus 6. Das sind viele Verse. São muitos versos. Und ich bin nur am Anfang. Eu só estou no começo. Matthäus Kapitel 6, Vers 10. Mateus 6, 10. Denn dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra, como é feita lá no céu. Jeder kennt dieses Gebet. Todo mundo conhece essa oração, Pai Nosso. Sein Reich will kommen. O seu reino venha. Und sein Reich wird nicht zugrunde gehen. E o seu reino não vai... E o seu reino não vai acabar. Sein Reich wird bleiben für O seu ewig. reino vai ficar para toda a eternidade. Und warum wird es bleiben? E por que o reino de Deus vai ficar? Weil es gibt niemanden größer als Gott. Porque não existe ninguém maior que nosso Deus. Es gibt niemanden mächtigeres als Não unser existe Jesus. ninguém mais poderoso que o nosso Jesus. Lukas Kapitel 17, Lucas capítulo 17 diz assim, Vers 21. verso 21, 17 e 21. Man wird nicht sagen, siehe hier oder siehe dort, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter uns. Diz assim, ninguém vai dizer, vejam, aqui está ou ali está, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Amém. Amém. Römer Kapitel 14, E Romanos capítulo 14, Vers 17. no verso 17, Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida, mas de viver corretamente, em paz, com alegria, que o Espírito Santo nos dá. Im Reich Gottes hast du Freude. No reino de Deus você tem alegria. Wo wir in Israel waren, waren wir so glücklich. Quando a gente estava em Israel, a gente está tão feliz. Auch mit der Gruppe. Também com o grupo, Es war niemand traurig. não tinha ninguém triste. Alle waren happy. Todo mundo estava muito feliz. Öffnen wir auch im 1. Korinther, E abra comigo também em 1 Coríntios, Kapitel 4, capítulo 4, Vers 20. verso 20. Denn das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft. Diz assim, pois o reino de Deus não é coisa de palavras, mas de poder. Ich könnte euch so vieles sagen, das Reich Gottes ist wunderbar. Eu podia falar tanto para vocês, o reino de Deus é maravilhoso. Aber das Reich Gottes wird in Kraft angenommen. Mas o reino de Deus, ele é tomado por poder. Du musst es wirklich mit Kraft einnehmen. Você tem que pegar o reino de Deus com poder. Du kannst es nicht einfach sagen, ja, ich gehe jetzt in das Reich Gottes. Você não fala assim, eu vou no reino de Deus. Du musst wirklich sagen, ja, ich will das Você tem Reich que falar Gottes in assim, meinem eu Leben. quero o reino de Deus na minha vida. Ich will verändert werden Eu durch den Heiligen quero ser Geist. transformado através do Espírito Santo. Ich will dich mehr Eu kennenlernen, quero te Jesus. conhecer mais, Jesus. So wie ich dich noch nie Assim kennengelernt como eu habe. nunca tinha te conhecido.
merecido antes. Bitte den Herrn, Peça ao Senhor, denn er wird es euch porque geben. Ele vai dar. Der sechste Punkt. E o sexto ponto, Der Christentum existiert nur, wenn wir wahrhaftig Jünger von Jesus sind. o Evangelho de Deus, o Reino de Deus, só existe se nós formos verdadeiros discípulos de Jesus. Wir müssen Jesus nachfolgen. A gente tem que seguir Jesus. Es bringt nichts, Não adianta nada wenn du sagst, ja, ich gehe in die Kirche jeden falar Sonntag, assim, eu vou na igreja todo jede domingo, Gebetsversammlung am Mittwoch, estou no culto de todas as orações, aber du gehst nicht, wo Jesus gegangen ist. mas você não vai aonde Jesus andou. Du wirst nicht zum Jünger. Você não se torna discípulo. Öffnen wir Johannes Abre Kapitel comigo em 8. João capítulo 8. Johannes Kapitel 8, Vers João capítulo 8, 31 und verso 32. 31 e 32. Da sprach Jesus zu den Juden, die an ihn glaubten. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Amém. Diz assim, 31 e 32. Então Jesus disse para os que creram nele: se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Lukas Kapitel 14, Lucas capítulo 14. 26 bis 27. Lucas 14, 26 e 27. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und Kinder, Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Quem quiser me acompanhar não pode ser meu seguidor se não amar mais do que ama o seu pai, a sua mãe, sua esposa, os seus filhos e seus irmãos e suas irmãs, até a si mesmo. Não pode ser meu seguidor que não estiver pronto para morrer como eu vou morrer para vocês. Para morrer e me acompanhar. Dieses Hassen, wo hier sagt, Esse odiar aqui que ele fala, heißt einfach weniger lieben. é tipo amar menos. Das anscheinend so jemand zu hassen. Que parece que você odeia uma pessoa. Du bist so wie passiv zu den Nächsten, zu Você deiner é Mutter, zu passivo deinem Vater. demais para as pessoas, passivo demais com teu pai, passivo demais com sua mãe. Wir müssen Jesus nachfolgen. Nós temos que seguir Jesus. Die Jünger mussten auch alles von ihrem Leben verlassen. Os discípulos também tiveram que deixar tudo da sua vida para. Sie mussten alles zurücklassen. Eles tinham que deixar tudo para trás. Die Jünger haben auch einen hohen Preis bezahlt. Os discípulos pagaram um preço alto. Und wir haben auch einen Preis zu Nós bezahlen, também temos um preço a pagar, wenn wir Jesus nachfolgen se wollen. nós quisermos seguir a Jesus. Weil Jesus lässt dich die freie Wahl, Porque Jesus ele deixa para você escolha aberta, wenn du willst oder wenn du es nicht se willst, você quer ou não quer ein Jünger zu sein. ser um discípulo de Jesus. Wir müssen die Sachen wie abweisen. A gente tem muitas vezes que a gente tem que muitas vezes rejeitar algumas coisas. Weil wir haben Lust für etwas, wo nicht von Gott ist. Porque muitas vezes nós temos vontade de coisas que não são de Deus. Wir haben Lust, etwas. Unser Körper ist der Tempel vom Heiligen Geist. Nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Und wir müssen auf diesen Tempel E nós temos achten. que olhar para esse templo. Zum Beispiel Rauchen ist nicht gesund. Por exemplo, fumar não é saudável. Ich muss euch das nicht erklären, ihr wisst es schon. Eu não preciso de explicar isso para vocês. Aber es gibt trotzdem Leute, die sagen, ich rauche weiter. Mas eu vou fumar. Tem gente que fala assim, vou fumar, continuar fumando. Aber Gott sagt dir, höre vielleicht auf mit dem Rauchen. Mas Deus também está falando para você, para com isso. Weil es tut dir nicht gut. Porque não te faz bem. Gehorche dieser Stimme. Então escuta essa voz que você está ouvindo. Gehorche diese Stimme, wo du denkst, nein, das ist nicht so wichtig. Escuta essa. Não escuta a voz que fala no seu ouvido. Deixa isso pra lá, não é tão importante assim. Das war der 6. Punkt. Esse é o 6º ponto. Der 7. Punkt. E o 7º ponto é: Setze das Christentum
Pratique o evangelho. Du musst es wirklich umsetzen, das, was in diesem Wort steht. Você tem que realmente praticar aquilo que está nesta palavra. Johannes, E João está escrito capítulo assim, 14, capítulo 14, Vers 15. no verso 15. João 14, no verso 15. Liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. 14, verso 15 está escrito assim: se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Gehorche meine Gebote. Obedeça os meus mandamentos. Wenn ihr mich liebt. Se vocês me amam. Du musst nicht Jesus lieben. Você não tem que amar Jesus. Aber sagt, wenn Mas ihr ele mich fala, liebt, se vocês me amam, gehorche meine Gebote. obedeça os meus mandamentos. 1. Korinther, E no Kapitel 11. 1 Coríntios, capítulo 11. capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, Vers 1. no verso 1. Seid meine Nachahmer, gleich auch ich Nachahmer des Christus bin. Sigam meu exemplo como eu sigo o exemplo de Cristo. Matthäus, Kapitel 7, Mateus, capítulo 7, Vers 17. verso 17. So bringt jeder gute Baum gute Früchte, der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechte Frucht bringen und ein schlechter Baum kann keine gute Frucht bringen. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters tut im Himmel. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nicht gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. An jener nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baut. Diz assim no capítulo 7, verso 17. Assim toda árvore boa dá bons frutos e a árvore que não presta dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins e a árvore ruim não dá frutos bons. Toda árvore que não dá frutos boas é cortada e jogada no fogo. Portanto, vocês conhecerão os falsos profetas pelas coisas que eles fazem. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas somente quem fizer a vontade do meu Pai que está no céu. Quando aquele dia chegar, muitas pessoas vão me dizer, Senhor, Senhor, pelo poder do seu nome anunciamos a mensagem de Deus e pelo seu nome expulsamos demônios e fizemos muitos milagres. Então eu direi claramente a essas pessoas, eu nunca conheci vocês, afastem-se de mim, vocês que só fazem o mal. Quem ouve os meus mandamentos e vive de acordo com eles é como um homem sábio que construiu sua casa na rocha. Hört auf die Worte. Vocês estão escutando a palavra? Alle sind so ernst. Todo mundo está muito sério. Ich weiß, es ist kein Wort, wo wirklich so Freude bringt, weil es ist die Wahrheit. Eu sei que é uma palavra que não é assim de muitos sorrisos, é uma palavra de verdade. Es ist ein hartes Wort. É uma palavra de dura. Und wir hören nicht gerne Sachen, wo hart sind. E a gente não escuta muitas vezes, a gente não gosta de escutar muitas vezes coisas que são duras. Und das sind die 7 Punkte Mas esses são os 7 pontos des Evangeliums. do Evangelho. Und jetzt komme ich zum Moment der Predigt. E aí agora vai chegar o momento da pregação. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Glória a Deus. Viele Mitglieder von der Religion, Muitos membros da religião, sie sind treu in den Prinzipien eles são fiéis nos princípios und von der Regel. e também nas regras. Aber was ist mit uns? Mas o que é conosco aqui? Die Gruppe, wo jetzt mit uns in Israel war, O grupo que estava com a gente em Israel, sie haben es gesehen, eles viram dass die Juden dort sind que os judeus estão lá und auch die Muslime. e também os muçulmanos. Was möchte ich euch jetzt sagen? E o que eu quero falar para vocês agora? Der Muslime bleibt weiterhin Muslim, O muçulmano, ele vai continuar muçulmano, weil er von klein auf schon porque ele das já, gelernt hat. desde pequenininho, ele aprendeu isso, ser muçulmano.
Seine Eltern haben ihm gezeigt, Os pais ensinaram a eles wie der Weg ist, como que é o caminho, wie es im Koran steht. como que está escrito ali no Corão. Deshalb bleiben sie weiterhin. Por isso que eles Muslime. continuam sempre muçulmanos. Und es sind nur wenige, wo zum Christentum E enden. são poucos que saem do islamismo para ir para o cristianismo. Weil die Muslime sind radikal Porque os muçulmanos são und radicais. sie gehen zum noch mehr radikalen. E eles vão se tornando cada vez mais radicais. Aber was ist mit den Juden? E os judeus? Das sind genau die gleichen. Os judeus também, é o mesmo jeito. Sie sind radikal. Eles também são bem radicais. Die orthodoxen Os Juden, ortodoxos, os judeus ortodoxos, sie lernen auch ihre Kinder eles também ensinam seus filhos, von klein auf die Tora desde auswendig zu pequeno, lernen. para eles aprender aquela Torá toda de cor. Sie wissen, sie kennen viele von der E Bibel. eles conhecem muito, muito da Bíblia. Aber was ist mit uns? E o que é conosco? Was haben unsere Eltern uns O beigebracht? que os nossos pais nos ensinaram? Vielleicht haben deine Eltern nichts beigebracht. Talvez os teus pais não te ensinaram nada. Vielleicht haben die gesagt, ah, es ist uns egal, wenn du das glaubst, Talvez kannst du seus gehen. pais falaram, pra gente não importa, se você crê, você crê, se você não crê, também tudo bem. Aber wir müssen unsere Söhne, Töchter, Mas nós temos que Beibringen. olhar os nossos filhos, nossas filhas e ensiná-los. wir müssen ihnen beibringen, Nós temos que ensiná-los wie zu beten. como orar. Wer hat schon gesehen, Quem ihre que já viu? Eltern zusammen am Beten? Quem já viu aqui o pai de vocês orar junto? Erhebe die Hand. Levanta a mão. Und wer von den Söhnen, os filhos, E agora os filhos. wer hat schon gesehen, dass eure Väter mit euch zusammen beten? E os filhos. Quem já viu aqui o pai orando junto com vocês? Amen. Amém. Weil wir müssen es beibringen, A gente tem que ensinar. weil es ist die nächste Generation, Porque wo es é a próxima geração weiterbringt. que está chegando. Weil wenn wir das nicht E se a umsetzen, gente não colocar isso em prática, was wir einmal gelernt haben, aquilo que a gente aprendeu um dia, weil unsere Eltern wollen immer das Beste für den porque os Sohn. nossos pais eles querem sempre o melhor para nós. Sie wollen, dass wir erfolgreicher Nós werden als queremos que sie. nós temos sucesso. Sie wollen, dass wir wirklich ein gutes Leben führen. Eles querem que nós temos uma vida boa. Also müssen wir auch das, was in der Bibel steht, Mas umsetzen. nós temos que pegar isso que está na palavra e colocar em ação. Wir müssen dieses Wort in unserem Herzen A gente tem einprägen. que pegar essa palavra aqui e colocar dentro do nosso coração. Aleluia. Warum gibt es vielleicht so viele Kirchen? E por que será que tem tantos tipos de igreja? In Brasilien sehen wir sehr oft den Unterschied. Na igreja a gente vê muitas diferenças. Dort in Brasilien gibt es viele Unterschiede von den Christen. Também tem muitas diferenças entre os cristãos. Assembleia. Assembleia, Batista, Batista, Presbiteriana, tem várias. Es gibt viele. Tem várias. Aber schlussendlich ist es nur ein Mas Reich. no final de tudo é um reino só. Es gibt nicht zwei Reiche Não oder é drei, dois vier, reinos, fünf. ou três reinos, ou quatro. Es ist nur ein É Reich só um reino. von Jesus Christus. É o reino de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Aber was ist mit uns? E o que é conosco? Wie ist dein Fundament? Como que está o teu fundamento? Ist es gut aufgebaut? O seu fundamento foi feito bem? Haben deine Eltern beigebracht zu beten? Teus pais te ensinaram a orar? Wie ist dein Fundament? Como que está o teu fundamento? Machen wir einen Test. Vamos fazer um teste. Wenn wir Jünger von Jesus sind, Se nós somos discípulos de Jesus, warum gehorchen wir ihm nicht? por que não obedecemos Ele? Markus, Kapitel 16, Marcos 16, Vers 15. verso 15. Und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Então ele disse, vão pelo mundo inteiro e anuncie o evangelho a todas as pessoas. Aleluia. Ich kann euch von Evangelium hier in der Kirche sagen. Eu posso falar aqui do evangelho na igreja. Hier in der Kirche ist es so einfach, Aqui na igreja é muito fácil falar do evangelho. weil alle sind gekommen, um etwas zu Porque hören. todo mundo veio aqui para escutar alguma Aber coisa. gehe hinaus in die Welt. Agora vai lá no mundo falar de Deus. Gehe hinaus dort bei deiner Arbeit, Vai lá no seu trabalho falar de in der Deus. Schule, Na escola. egal wo du bist, Não importa onde você estiver, du wirst konfrontiert. você vai ser confrontado.
Und ich sage jetzt eine Statistik. E eu vou falar para vocês uma estatística. 50% in Brasilien 50% no Brasil gehorchen nicht, was der Pastor sagt. não obedecem o que o pastor fala. 50%. 50%. Wie viel ist es vielleicht in der Schweiz? Quanto então por cento é na Suíça? Ich denke, wahrscheinlich ist es noch mehr. Talvez eu acho que seja até mais. Weil in Brasilien, die Porque no Leute Brasil- haben Mangel. Porque no Brasil as pessoas elas têm uma falta de alguma coisa. Die Leute suchen nach etwas. As pessoas elas procuram. Aber hier in der Schweiz, Mas aqui na Suíça, uns geht es so gut. nós estamos tão bem. Wir haben ein Zuhause, A gente tem uma casa, Versicherungen, tem seguros de Auto. estudo, tem carro, alles. tudo. Und deswegen E muitas vezes, por isso, lassen wir es zum Teil zur Seite. Ja, uns geht es gut, ich will nichts vom Evangelium wissen. muitas vezes a gente já está tão bem que a gente fala, olha, eu não quero saber nada do Evangelho, já estou muito bem. Öffnen wir in Matthäus Abre Kapitel comigo em Mateus, 28, capítulo 28, Vers 19 no und verso 20. 19. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Amen. Diz assim, 28:19 de Mateus. Portanto, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que eu tenho ordenado a vocês. E lembrem disso, eu estou com vocês todos os dias até o fim do tempo. Amém, glória a Gott will Deus. dich zum Jünger machen. Deus, Ele quer te fazer discípulo. Will nicht nur, dass du einer mehr bist, wo hier Ele não auf dem quer Stuhl sitzt. que você seja mais um que está sentado aqui na cadeira. Will dich hinausbringen in die Ele Welt. quer que você vá para o mundo. Will, dass du den anderen Leuten você- die frohe Botschaft bringst. Traga essas boas novas aos outros também. Weil dir geht es gut. Porque você está muito bem. Wenn du hier bist, dann Se geht es você dir gut. está aqui hoje é porque você está bem. Aber ich will Jesus nur für mich behalten. Ah, eu quero ficar com Jesus só para mim. Ich will es den anderen nicht Eu sagen. não quero falar de Jesus para os outros, não. Sei nicht egoistisch. Não seja egoísta. Weil wenn du denkst, ich behalte Jesus nur für mich, Porque se você pensa assim, eu vou ficar com Jesus só para mim, dann wirst du alles verlieren. você perde tudo. Du wirst nicht mal die Errettung erlangen. Se você não vai conseguir nem a salvação. Sage deinem Nächsten, Fala pro teu próximo. geh hinaus in die Welt Vai ao mundo para pregar o und Evangelho. verkündige das E Evangelium. fala da palavra de Deus. Weil Gott Porque Deus, hat große Pläne mit euch. Deus ele tem grandes planos com vocês. Will euch weiterhin gebrauchen. E Ele quer usar vocês continuadamente. Sei unabhängig. Sei abhängig von Jesus. Seja dependente de Deus. Denke nicht, ich schaffe alles durch meine Não fica Kraft. pensando assim, eu consigo tudo com a minha força. Öffnen wir im Johannes, Abre comigo em João, Kapitel 15. capítulo 15. 15, verso 5. João 15, 5. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Eu sou a videira e vocês são o ramo. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Gott ist es, der uns Kraft gibt, um Deus weiterzumachen. é aquele que nos dá força para continuar. Hilft uns, wenn wir dort unten sind. Ele é aquele que nos ajuda quando nós estamos lá embaixo. Wenn wir unsere Hoffnung schon verloren haben. Quando nós já perdemos nossa esperança. Wenn wir denken, es wird nichts mehr funktionieren. Quando nós pensamos não vai funcionar mais nada. Wenn wir denken, dass die Ehe jetzt zerbricht. Quando nós pensamos que o casamento vai acabar. Gott ist es, wo wir wirklich nach vorne bringt. Wieder. Deus é aquele que nos traz de volta à frente. Gott ist es. Deus que é. Vertraue auf ihn, Confia nele. denn wird es machen. Porque ele irá fazer. Aber du musst es vertrauen. Mas você tem que confiar. Amém. Glória a Deus. Aleluia.
Was ist das größte Zeugnis in unserem Leben E als qual Christ? que é o maior testemunho na nossa vida como cristão? Es ist die Liebe. É o amor. Johannes Kapitel 13, No João capítulo 13, im Vers 14. no verso 14, Vers 34. no verso 34, João 13, 34, Johannes 13, Vers 34. 13, 34. Ein neues Gebot gebe ich euch, Amém. dass ihr einander lieben sollt, damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. E eu lhes dou um novo mandamento: amem uns aos outros, assim como eu os amei. Assim como eu os amei, amem também uns aos outros. Se tiverem amor um pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Liebe deinen Nächsten wie du dich selbst. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Füge dem anderen nicht Schaden zu, Não faz nenhum dano ao próximo, sondern liebe ihn, mas ama ele. respektiere ihn, Respeita so wie er ist. como ele é, Weil jeder von uns ist anders. porque todos nós somos diferentes. Rita kann nicht so sein wie ich A Rita não pode ser como eu, und ich kann nicht so sein wie e eu não Rita, posso ser como ela. sondern liebe den Nächsten, Mas amar o próximo mesmo assim, so wie du dich selbst liebst. assim como você ama você. Habe ein fruchtbares Leben. E tenha uma vida frutífera. Im Johannes Kapitel 15, Em João capítulo 15, Vers 8. no verso 8, Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viele Frucht bringt und meine Jünger werdet. e na natureza gloriosa do meu Pai se revela quanto vocês produzem muitos frutos e assim mostram que são meus discípulos. Im Vers 16. No verso 16, Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der Vater euch gibt, was auch immer ihr ihm bitten werdet, in seinem Namen. não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que escolhi, para que vão e deem frutos, e esse fruto não se perca, isso a fim de que Deus, o Pai, lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Aleluia. Gott hat Amém, dich Pai, auserwählt. glória a Deus. Deus te escolheu. Du hast nicht Gott Não foi auserwählt, você que escolheu Deus, weil er hat dich auserwählt, porque Ele te escolheu, damit du Frucht bringst para que você possa trazer frutos, und damit andere Menschen e para que outras auch pessoas, diese Freude spüren essas können. pessoas também possam sentir essa alegria de Deus. Amen. Amém? Amém. Unser Leben ist, um Gott zu verherrlichen und Ja. nicht Gott A nossa vida é para glorificar a Deus. unser Leben ist, um Gott zu verherrlichen und A nicht nossa Gott vida é para glorificar gebrauchen, Deus. uns zu verherrlichen. Mas não Deus usa nós para... Unser Leben ist, um Gott zu verherrlichen A nossa vida é para glorificar Deus. und nicht Gott zu gebrauchen für unsere Herrlichkeit. E não usar Deus para nossa glória. Wir dürfen nicht sagen, Gott tut ein Wunder, A gente não pode falar assim, Deus faz milagres, ich habe jemanden geheilt, eu que curei alguém. diese Person wurde geheilt durch Krebs Essa pessoa ela foi curada através de mim por causa disso. und ich habe gebetet, E eu que orei. ich habe es getan. Eu que fiz. Nein, es ist, damit die Leute sehen können, dass Não, Gott es gemacht hat. não é isso. Você tem que fazer para as pessoas verem que Deus que fez. Amém. Nicht Glória ich. a Deus. Não você, Sondern Gott. mas Deus. Wir leben in Christus und nicht Christus lebt für unsere A Interessen. gente vive em Cristo e não Cristo. Wir leben für Christus A gente vive para Cristo und nicht Christus lebt für unsere e Interessen. não Cristo que vive por nossos interesses. 2. Korinther Kapitel 5, Em 2 Coríntios capítulo 5, Vers 14. no capítulo 14, no verso 14, 2 Coríntios 5, 14, Denn die Liebe des Christus drängt uns, dass wir von diesem überzeugt sind. Wenn einer für alle gestorben ist, so sind alle gestorben. Und er,
ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben ist und auferstanden ist. Porque somos dominados pelo amor que Cristo tem por nós, pois reconhecemos que um homem, Jesus Cristo, morreu por todos nós. O que quer dizer que todos tomam parte na sua morte. Ele morreu para todos aqueles que vivem, não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que morreu e foi ressuscitado para a salvação deles. Und ich frage dich heute, E eu te pergunto hoje, was ist deine Hoffnung? qual é a tua esperança? Auf was vertraust du? O que você confia? Vertraust du auf dein Haus, Você está confiando na sua casa, Auto, no teu carro, Arbeit, no teu trabalho, deine Söhne? nos teus filhos? Auf was, No que você está pondo sua confiança? auf was hoffst du? No que você está colocando a sua confiança? Gott will nicht, dass du dein Leben lang nur arbeitest. Jesus, ele não quer que você viva a vida inteira só trabalhando. Sondern er will eine Beziehung mit dir Mas gehen. ele quer ter um relacionamento contigo. Er will dich wirklich von innen packen Ele quer te pegar por dentro und dich wirklich Freude bringen. e te dar alegria. Weil vielleicht bist du traurig, Talvez você está triste. vielleicht hast du die Hoffnung schon verloren. Talvez você já perdeu a esperança. Aber Gott hat nie die Hoffnung für dich Mas verloren. Deus não perdeu a esperança em você. Amém. Gott hofft noch, dass du zu ihm kommst. E Deus, ele só está esperando que você venha até Ele. Und Gott hofft noch, E Deus ainda tem esperanças dass du zu ihm kommst. que você venha até Ele. Alles hat seine Zeit. Tudo tem seu tempo. Freude hat seine Zeit. Alegria tem seu tempo. Traurigkeit hat seine Zeit. Tristeza tem seu tempo. Alles hat seine Zeit. Tudo tem seu tempo. Und es hat auch eine Zeit, dass du zu Jesus kommst. E também tem um tempo de você vir até Jesus. Du kannst sagen, ich werde Jesus morgen annehmen. Você pode falar assim também, eu vou aceitar Jesus amanhã. Nein, erst in 2 Monaten. Eu vou aceitar Jesus em 2 meses, daqui 2 Vielleicht meses. nächstes Jahr. Talvez ano que vem eu aceito Jesus. Du kannst so weiterführen, wie du weitergemacht hast. Você pode continuar seguindo do jeito que você está fazendo. Aber irgendwann Mas de alguma hora, wird Jesus zurückkommen. Jesus vai voltar Du wirst nicht mehr die Gelegenheit haben, e você não vai ter mais essa oportunidade de aceitar Ele. ihn anzunehmen. Para tomar Ele para a tua vida. Und ich frage heute, E hoje eu vou perguntar para vocês. gibt es jemanden, der sein Leben an Jesus Tem übergibt? alguém aqui que quer aceitar Jesus Cristo como seu Salvador? Als einziger Retter? Como único Salvador? Weil nur er Porque só Ele kann dir wirklich Zuversicht geben. pode te dar segurança. Weil er kann wirklich nur sagen, dass dein Name im Buch des Lebens Ele steht. que pode colocar o teu nome ali no livro da vida. Gibt es jemanden? Tem alguém aqui? Wenn ja, erhebe deine Hand, Se sim, levanta a tua mão. damit du wirklich Jesus annehmen kannst. Amém. Amém. Glória a Deus. Komm hier nach vorne, Vem aqui na frente, irmão. damit wir für dich beten A können. gente orar por você. Gibt es noch jemanden? Tem mais alguém que quer aceitar Jesus Cristo? Komm hier nach vorne, Vem aqui na frente damit wir für dich beten. para a gente poder orar por você. Ich weiß, es ist ein hartes Wort. Eu sei que é uma palavra dura, Es ist nicht ein alltägliches Wort, mas não é uma palavra de todos os dias. aber es ist ein Wort, wo wir ab und zu brauchen. Mas é uma palavra que nós precisamos às vezes. Bin ich noch fest mit Jesus? Estou ainda firme com Jesus. Ich bin mit Jesus gegangen, Eu fui com Jesus, aber dann habe ich das getan, mas eu fiz isso, dieses. aquilo, Aber ich möchte zurückkommen mas eu quero voltar zu ihm. para Ele. Du hast dein Leben schon Jesus übergeben. Você já entregou sua vida para Jesus, Gibt es jemanden auch hier? que quer reconciliar com o Senhor? Erhebe deine Hand, wenn es Levanta as jemand tuas mãos. Amen. Wie wir gelesen haben, Johannes 3,16. Como a gente lê em Johannes 36, 3,16, Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, porque Deus amou o mundo de tal maneira dass es einen eingeborenen Sohn que gibt, deu seu Filho unigênito damit jeder, der an ihn glaubt, para que todo aquele que nele crê nicht verloren geht, não pereça, sondern ewiges Leben. mas tenha vida eterna.
Sei nicht verloren in dieser Welt. Não esteja perdido nesse mundo. Sei fest in Jesus. Seja firme em Jesus. Weil er hat das ewige Leben. Porque Ele tem a vida eterna para ti. Amen. Amém?